Aconteceu a reforma trabalhista e muitas mudanças, ocorreram na vida dos trabalhadores. Para falar sobre esses efeitos nos dias de hoje, 3 anos depois, a gente vai conversar com o Daniel Azevedo, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, aqui na Paraíba, já está aqui com a gente. Daniel, inicialmente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso telejornal. E a primeira pergunta é a seguinte: o trabalhador, na prática, não na teoria, ele tem mais motivo para, ou melhor, ele tem algum motivo para comemorar? Olá a todos os ouvintes aqui. Bom dia, Pedro. Um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado. Olha, de fato, a gente tem motivos para comemorar e temos motivos para não comemorar. Eu posso elencar aqui algumas mudanças que eu julgo que foram assim mudanças positivas de fato para o empregado. Nós tivemos aí ontem, há 3 anos, a vigência de uma legislação que basicamente flexibilizou de forma ampla e quase que restrita os direitos trabalhistas, né? Mudanças que refletiram um viés ideológico do governo da época, e esse viés ideológico ele reverberou na criação dessas normas. Nós tivemos novos direitos criados, direitos que foram suprimidos e, em maior escala, flexibilizados. Mas, assim, os pontos positivos, na minha opinião, eu posso elencar aqui para vocês, é que, por exemplo, atualmente o trabalhador ele vai poder aí fracionar as suas férias em 3 períodos, né? Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Isso é uma possibilidade. A gente teve também a questão dos terceirizados. Os terceirizados que trabalharem nas empresas, eles terão basicamente os mesmos direitos dos empregados efetivos daquela empresa, com relação à alimentação, com relação ao transporte, atendimento médico, ambulatorial. Isso é muito bom, até porque os terceirizados sofriam muita discriminação, para quem não sabe. Algumas questões também foram desburocratizadas, como, por exemplo, antes da reforma, você que era demitido precisava homologar essa rescisão no sindicato ou no extinto Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, para receber seu seguro-desemprego e seu FGTS. Hoje não precisa mais. Houve esse facilitador. Também existe a possibilidade de você fazer um acordo, né, na hora da demissão. Você vai receber aí nesse acordo, que nós chamamos de extrato, o seu aviso prévio pela metade, logicamente, se for um aviso prévio, indenizado. Vai receber todas as suas verbas decisórias. Você pode sacar aí 80% do seu FGTS. A multa você recebe metade, mas você recebe a multa. E apesar de não ter direito ao seguro-desemprego, entendo que foi uma mudança aí positiva. São algumas das mudanças que eu julgo positivas aí pertinentes. Vale lembrar que são 3 anos da reforma trabalhista e ela só impacta, essas novas regras só impactam pessoas que foram admitidas de 3 anos para cá. Quem teve uma admissão, um emprego mais antigo, não mudou a logística, digamos assim, do ritual da lei. É, na verdade, a reforma trabalhista se aplica a todos, né? É uma legislação que já não podemos chamar de nova, ela já existe aí há 3 anos, já está em vigor há 3 anos, e que todos aqueles que forem admitidos, sim, serão submetidos a esse novo regime, a essas novas regras. Agora a gente tem, por exemplo, o teletrabalho, principalmente nesse contexto de pandemia, regulamentado, apesar que não da melhor forma, mas finalmente foi sim trazido de uma forma ou de outra. Na CLT a gente tem diversos pontos aí, e também questões processuais na Justiça do Trabalho, mudanças com relação à justiça gratuita, honorários. Eu acho que foi muito importante. Quem de fato estiver numa relação de emprego, quem já estava, será sim atingido por essas mudanças. Ela atinge de fato a todo mundo que está na relação de emprego atualmente. Com a sua expertise, com a sua experiência, fazendo uma macroanálise do antes e do depois, como estamos agora? Pedro, de fato, na verdade, quando o grande objetivo do governo, quando pensou-se em fazer essa reforma trabalhista, basicamente a ideia era gerar empregos formais, né? Empregos de carteira assinada e combater essa crise econômica. A ideia era criar aproximadamente 6 milhões de empregos. Na minha opinião, não foi isso que aconteceu, né? De acordo com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no período de novembro de 2017 e setembro de 2020, foram gerados apenas 286.500 postos de trabalho aproximadamente, né? E essa situação se agravou ainda mais na pandemia, onde aproximadamente 8,9 milhões de pessoas perderam seus empregos no segundo trimestre desse ano. Claro que a situação vem melhorando um pouco agora, mas a gente ainda não está naquele contexto pré-pandemia. Acho que a reforma trabalhista não cumpriu a missão que ela pretendia, ela foi muito melhor apenas para um lado, de certo modo, a gente sabe muito bem disso, que ela privilegiou bastante um lado em detrimento de outro, mas que a gente tem que aguardar um pouco mais para ver se de fato, após a pandemia, a gente vai ter aí essa correção desse déficit e nós teremos aí novos empregos formais criados. É o que nós pretendemos. Daniel, você tocou no assunto que eu fiquei bem curioso aqui, sobre a questão do teletrabalho, né? Que está em moda, logicamente, está em evidência por conta da pandemia. Quem não tem um vínculo oficial e atua no teletrabalho, configura que existe
essa relação trabalhista com o empregador? Se você tem um vínculo não oficial, você precisa de fato regularizar isso, né? Se você não é empregado, você precisa ter sua carteira assinada, afinal você está trabalhando de forma clandestina e você pode, a Justiça do Trabalho, reconhecer esse vínculo, se trabalhar, obviamente, com os requisitos do vínculo de emprego. Se você é uma pessoa física, se você trabalha com uma pessoalidade, recebe por isso, tem uma certa habitualidade na prestação de serviços e é um trabalhador subordinado. Tendo o vínculo de emprego reconhecido, você vai ter sua carteira assinada e sim você está submetido ao regime do teletrabalho. O que precisa ficar claro aqui, que muita gente pergunta, é que se você trabalha, ainda que sem carteira assinada, mas com todos esses requisitos da relação de emprego, de fato você é empregado. E avoca e traz para si todo aquele manancial de regras trabalhistas previstas na CLT. Você não precisa ter a carteira assinada para ser empregado, você é empregado de fato. Você apenas pode reconhecer isso em juízo, mas você tem todos esses direitos. E se você tem sua carteira assinada, se você é empregado ou trabalha de uma forma ou de outra, você tem direito ao teletrabalho. Você pode ser submetido a esse regime de trabalho, ao home office, ao trabalho à distância. E aqui eu não quero me aprofundar em questões terminológicas, mas o fato é que o teletrabalho foi regulamentado pela CLT. Claro que o legislador reformista poderia ter ido muito além, ter falado muito mais a respeito, mas a gente tem finalmente essa regulamentação na nossa CLT. Essa é a realidade atualmente. Daniel, e quando o trabalhador passa o dia inteiro, por exemplo, respondendo mensagens de WhatsApp, né, que são contínuas, que não param, isso configura uma jornada excessiva de trabalho, mesmo na situação do home office? Com certeza. Se esse empregado está respondendo mensagens que, de fato, elas têm uma ligação com a relação de emprego, mensagens, de fato, corporativas, que tenham essa relação com o trabalho que ele desempenha, ele está, de fato, trabalhando. O empregado ele pode prestar serviços, ele pode trabalhar de duas formas. Ou ele trabalha efetivamente, ou ele fica à disposição da empresa. Estar à disposição, para todos os efeitos, é trabalhar. E você tem que receber por isso. Então, se o empregado está na sua casa, ainda que usando o seu próprio instrumento, ainda o seu próprio aparelho celular para responder mensagens, para atender clientes, para fazer toda essa questão do atendimento e desempenhar um papel em favor da empresa, ele está sim submetido às regras trabalhistas. Ele é sim empregado e deve ser remunerado por isso, inclusive podendo receber aí a questão das horas extras, né? Se bem que a questão do teletrabalho, de acordo com a CLT, eles ficaram excluídos da questão da jornada de trabalho, né? Eles não podem fazer horas extras, mas há quem diga que não, que eles podem sim fazer, se isso for de fato fiscalizado e regulamentado. Mas o fato que o empregado está no aparelho celular dele respondendo mensagem, ele está assim desempenhando seu trabalho e deve ser remunerado por isso. Daniel, muito obrigado pelas informações, foi ótima a participação e volto sempre aqui ao Bom Dia. Muito obrigado, estou à disposição e até a próxima. Grande abraço, ótima quinta-feira. A gente conversou com o Daniel Azevedo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui na Paraíba. Obrigado pela participação mais uma vez, um bom dia.